Bem-vindo a mais um Dose de Consciência. O Dose de Consciência é uma live que acontece toda terça e quinta-feira. Eu venho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a espiritualidade. A gente vai trazer vários assuntos, nos conectando com a espiritualidade, trazendo consciência e lucidez para esses processos que estamos passando aqui na encarnação agora, nesse momento. Porque todos que estão aqui no planeta Terra, encarnados nesse momento, em todos os momentos, né, mas estou falando agora do tempo atual, onde eu estou aqui agora, estão passando por processos de purificação, de limpeza, de transformação, né, de regeneração, através da transformação mesmo dos processos, através da transformação de hábitos, de atitudes, através da transformação de padrões, né? Olha que a lâmpada tá piscando. Através da transformação de padrões, né, equivocados que a gente tem e que, né, não entendíamos sobre isso. E agora estamos entendendo, né? Ó, a lâmpada tá enlouquecida, né? Que é isso, gente? Que loucura. Tá assim, a lâmpada acendendo e apagando. Se incomodar, eu vou tirar. Vou ali apagar. Então, esse momento de transformação e de purificação que estamos passando todos aqui no planeta Terra, e isso vem, toda essa transformação e toda essa modificação, ela vem através da consciência, através do ganho de consciência. Porque é raro a pessoa que consegue se transformar sem entender, porque veio com padrões, né? Padrões muito equilibrados, aquela pessoa que realmente não faz nada errado, não trai, não engana, não mente, não tem o seu ego exaltado, porque na verdade tudo é o ego, né? É o ego, né? Com os impulsos de atração e repulsão que acabou se perdendo aqui no planeta Terra, né? Buscando sempre o egocentrismo mais para si e não olhando para o outro. Aí começamos a nos perder do que realmente somos, que somos todos um, né? Claro que passando pelo processo aqui na Terra agora de individualização, né? Estamos individual agora, estamos separados para buscar essa experiência, mas mesmo separados temos que ter consciência que somos um só. E isso não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa assim fácil de internalizar, é fácil de falar. Somos todos um, é lindo, né? Parece até poético. Somos todos um, somos todos filhos de Deus, Pai e Mãe, né? É tudo muito lindo, né? A gente falando, né? Fizemos parte da grande consciência, somos todos, né? Uma mônada de todo Criador. É tudo muito lindo que vem nos estudos, no conhecimento, mas a grande massa não tem essa interpretação, não tem esse conhecimento. Para Miriam foi muito difícil entender isso, porque eu sou o povão, eu faço parte da grande massa. Foi muito difícil para mim chegar nesse momento, foi muito desafiador buscar se transformar, porque eu vivi padrões muito equivocados, muito perdidos. Eu fiz muitas coisas erradas aqui no planeta nessa encarnação. Não tô nem falando de outras. É óbvio que tem muitas outras. Algumas já resgatei, outras ainda estão em processo. Mas aqui, agora, nessa encarnação como Miriam que estou, eu fiz muitas coisas erradas. Eu traí, eu enganei, eu menti, eu bebi, eu me violentei. Eu fiz muitas coisas erradas. Então, fui lá no fundo do poço. E é difícil, desafiador sair do fundo do poço. Para você sair, tem que ter muita consciência, que vem através do conhecimento. Isso não foi assim, desceu uma alma linda, maravilhosa, claro, né? Que eu agradeço toda a hierarquia de luz que me sustenta e que está comigo, me auxiliando nesse processo. Mas eu tive que buscar muito conhecimento para conseguir expandir a minha consciência. Porque sem o conhecimento não tinha como eu expandir, porque eu não sabia, não tinha estudo, não sabia.
Não tinha conhecimento da verdade que eu tenho hoje. Não foi sempre assim. Fui buscar muito conhecimento, e o conhecimento que fala da verdade, ele não é de fácil acesso. Ele não tem um linguajar fácil. Você não consegue compreender com facilidade a verdade da existência. Você não consegue compreender com facilidade as suas sombras, suas crenças, seus padrões. Não é fácil. Então eu tive que buscar o conhecimento e buscar entender o que eu estava buscando. Porque eu lia e não entendia muitas coisas que eu estava lendo. E aí eu tive que buscar o que essa palavra quer dizer, o que isso quer dizer, Por isso que para mim foi longo. Chegou um momento que já tinha muitas palavras dentro de mim, então já ficou mais fácil. Hoje estou buscando outras, porque eu não fui uma pessoa que estudei muito. Eu tinha o 2º grau, curso técnico. Eu não tinha o hábito da leitura. Então, quando você não tem o hábito da leitura, você tem dificuldade de interpretar textos, de interpretar coisas, conhecimentos. O meu conhecimento era muito vago, muito curto, porque eu não estudei mesmo. E aí eu fui buscar, lendo, buscando, estudando. Me apaixonei por esse conhecimento. Entendi que ele era a verdade da existência e que era por ali que eu tinha que ir. Claro, a equipe espiritual me auxiliando, porque eu ainda tinha muito ego. Quando eu comecei a fazer o trabalho de apometria mediúnica, que eu comecei com a mediúnica, nós sabíamos fazer as duas, mas como a gente começou junto, eu e Camila, a gente já começou com a mediúnica, porque Camila médium que é, né? Então já começamos logo pela mediúnica. Eu ainda tinha meu ego muito inflado. Eu me achei por muitas vezes. E por me achar, me perdi. Né? Por me achar, me perdi. Porque sempre que você se acha, você se perde. Quando você se acha que você é o cara, que você é bom, que você é apômetra, que você pá, quando você se acha, caiu, se perdeu. Quando você acha que você sabe tudo, que você, né, começou ali, né, estudar um pouquinho, conseguiu entender alguma coisinha, já se acha digno de dar moral nos outros. Era a Miriam. Pronto, se perdeu. Passei por vários processos no meu corpo físico. Eles atacaram o meu corpo físico, fiquei deformada no rosto, tive coceiras por todo o corpo, passei por vários processos de enxaqueca, de ter que tomar drogas fortíssimas. Por quê? Porque eu achei que eu já estava ascensionada, evoluída, me perdi. Então, uma das coisas que eu cuido e prezo muito hoje é isso. A humildade. Eu não quero me perder. E eu não vou me perder. Não tem essa possibilidade. Eu estou trabalhando com várias hierarquias de luz e buscando conhecimento e cada vez me buscando mais, me libertando mais, buscando a humildade para que isso não aconteça. O que aconteceu no passado não pode acontecer mais, não vai mais acontecer. Toda vez que eu percebo que eu estou com o meu ego inflando, eu percebo, já olho, já baixo a minha bolinha. Já baixo a minha bolinha, porque senão me perco. Porque aí eu estou, né, agindo errado. Daí os irmãos, eles conseguem me atacar, porque eu estou agindo errado. É uma porta que eu abro. Então, o processo de expansão da consciência, expandir a consciência, evoluir, melhorar, subir um degrau, ele depende exclusivamente do conhecimento. E depois da tua vontade de transformar, de botar o teu conhecimento em prática. Então, se você não tiver o conhecimento, se você não estudar, você não expande. Você não vai sair do lugar se você não estudar.
Se você não entender o que está errado e o que precisa fazer e por quê, tudo tem uma explicação. Você tem que entender, porque se você não entender, não tem como sair do lugar. E o conhecimento, como eu falei, ele não é de fácil acesso. O linguajar é bem difícil. Um dia um aluno meu falou assim: prof, eu não sei como é que você consegue estudar isso, porque eu não entendo nada do que eu leio. Eu disse: eu te entendo perfeitamente, porque isso aconteceu muito comigo. Muito. Tinha momentos que eu lia coisas que eu não conseguia entender. E vou te dizer, isso é um processo gradual. Não significa que tudo que eu leio eu entendo. É gradual, conforme você vai expandindo, você vai evoluindo, o conhecimento vai se abrindo para você. É isso, hoje eu entendo, antes eu me achava burra. Hoje não, hoje eu sei que o processo vai se abrindo, são portais, são portas, vão se abrindo conforme o teu conhecimento, conforme o teu entendimento. Hoje eu leio um conteúdo e recebo uma coisa. Se daqui uma semana, um mês eu ler de novo e nem precisa tanto, eu vou receber outra informação. Porque é assim, é gradual, vai abrindo portas. O que vai fazer abrir portas? O teu conhecimento. Quanto mais você estuda, mais possibilidades de entender você tem. Diferente. Às vezes você lê uma coisa 2 vezes e cada vez que tu leu você entendeu algo. Isso são os portais. E eu não tinha essa ideia também. Eu não tinha ideia de muitas coisas quando comecei meu processo evolutivo. Mas eu sabia que eu queria. A única coisa que eu sempre tive certeza, desde que eu comecei, é que eu quero me transformar numa pessoa melhor, num ser melhor, num ser divino, num ser humilde. Eu quero muito ser uma pessoa humilde, me colocar no lugar das pessoas, não pisar em cima de ninguém, não ultrapassar os limites, não achar que eu sou melhor que o outro, porque eu não sou. Trazer toda a verdade de tudo que eu busco de uma forma bem simples. Por que eu quero isso? Porque não foi muito fácil para mim entender. E essa é a minha dor. E talvez seja a dor de muitas pessoas que desistem de buscar expandir, porque não entendem. E é difícil mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, o meu filho é muito inteligente. Ele lê horrores. E eu sempre soube que a leitura transformava. Mas eu achava que eu não tinha mais idade para isso. Eu li muitos livros da Zívia Gasparetto e da Mônica de Castro, que foi o que trouxe, foi ali que começou todo o meu processo evolutivo. Ali que eu entendi as histórias e me apaixonei. Mas o meu filho não, ele lê tudo que é tipo de livro, livros densos, livros pesados. Não estou dizendo eu estou falando de conhecimento, tá? Não estou falando de literatura bagaceira, assim. Estou falando ele lê coisas muito importantes, né? Ele não lê coisas bobas. Oi? Tô fazendo live, pode entrar. Quer falar alguma coisa? Hã? Tô gravando. Eu falo que tô gravando, as pessoas ficam, né, toda virolada. Então ele lê coisas muito, muito fortes, assim, coisas muito inteligentes. E quando eu comecei meu processo, eu não entendia muito bem as coisas. Porque eu tinha dificuldade de compreensão por falta de leitura, de estudo, né? E aí eu pedia pro meu filho decifrar o que ele tava lendo para mim. E ele trazia de uma forma tão linda para mim, de uma forma tão fácil de entender, que mexia com a minha alma. Eu disse, meu Deus, tem um jeito de entender então. Olha o que isso quer dizer. Ele me dizia assim, se eu olhar hoje, ele é eu, assim, sabe? Ele falava como eu falo agora. E ele falava pra mim, eu dizia, meu Deus, eu ficava assim, encantada, assim, babando pelo que ele falava. E eu disse, nossa, esse conhecimento é o que eu quero, mas como eu vou fazer?
Então foi um processo, só que eu não pude ficar usando meu filho o tempo todo, até porque ele não queria, né, isso pra ele, né? Ele não queria ficar lá me explicando tudo que eu queria entender, né, da espiritualidade. Embora ele é um guri muito espiritualizado, ele trabalha comigo, né? Ele é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas duas pernas em todo o trabalho que eu faço, todo o trabalho que eu faço. Eu nem sei o que dizer, assim, se não fosse ele comigo hoje, assim, sabe? A leveza que é nosso trabalho junto, então ele é maravilhoso, tá lendo a Bíblia agora, então ele é um guri muito espiritualizado. Ele é apômetra também. Então, quando eu entendi que dava para entender aquelas coisas difíceis, eu disse, nossa, eu tenho que arrumar um jeito de aprender, porque eu quero entender, e assim como eu, deve ter um monte de pessoas que não conseguem entender. E eu preciso trazer esse conhecimento para as pessoas, porque isso é a verdade da vida, da existência. As pessoas estão passando por dificuldades e por trabalho porque não têm conhecimento. E isso foi lá atrás, bem lá atrás, não foi agora. Isso faz muito tempo que isso aconteceu. E aí eu comecei a estudar e me dedicar muito para buscar o conhecimento, para trazer para as pessoas. E aí foi entrando dentro de mim, foi entrando devagarinho, né? Porque o processo é gradual. Foi entrando dentro de mim, entrando, e daí quando faz parte de você aquele conhecimento, você consegue verbalizar ele de qualquer forma, porque faz parte de você. E aí eu consigo trazer o conhecimento de uma forma leve, e trazendo a verdade de que é tudo leve, é tudo lindo, é tudo leve, é tudo maravilhoso. Não, as coisas não são como pintaram para nós. Nossa, quando eu comecei a entender sobre os espíritos, sobre as energias, eu digo, meu Deus, ensinaram tudo errado, a gente não sabe nada, estamos aqui apanhando porque não sabemos. Quando eu comecei a entender que nós tínhamos, as nossas vidas passadas estavam conectadas com nós e os espíritos atrapalhavam muito a nossa encarnação, que isso era verdade, que você não é azarado, que você não foi fadado a ser pobre, miserável, a ser infeliz. Não, é tudo uma mentira, você vai ser o que você desejar. Você só precisa entender o processo. Você só precisa entender como que faz para chegar lá onde você deseja. E existe uma rota, existe um caminho a seguir. Você não tem ideia, existe uma fórmula para você ter dinheiro, para você ter um bom relacionamento, para você ter uma vida leve. Existe uma fórmula, existe um passo a passo para você poder ter essa vida. E eu estudo isso o tempo todo, que o nosso mestre trouxe, o meu mestre trouxe, e está me dando acesso a esse conhecimento para mim trazer para as pessoas. Existe um passo a passo para você sair do lugar que você está e ir para a contemplação, para a felicidade, para a vida eterna, para tudo de mais maravilhoso. Isso é a verdade. E eu dizia, meu Deus, me ajuda, eu preciso mostrar isso para as pessoas precisam entender. E são as pessoas humildes, que nem eu, que não tem estudo, que não tem muito conhecimento, que não tiveram uma vida fácil para leitura e para colégios, né? Eu fiz supletivo do primeiro, do segundo, a pau e corda para conseguir ser uma técnica, né? Então não tive acesso com facilidade. Claro que também tinha preguiça, porque tem pessoas que são bem pobres e também consegue. Tem o Fabrício, o Dr. Fabrício, que é um médico que trabalha com nós. Ele tem muito dinheiro hoje, ele era muito pobre. Ele perdeu pai e mãe. E ele quis e lutou. Eu não fiz isso. Então, para mim, era muito difícil o conhecimento. Então, eu disse, Deus, me ajuda, me mostra o caminho. Como que eu vou levar esse conhecimento para as pessoas? Porque tem muito, e eu queria levar para as pessoas iguais a mim. Eu não quero levar para quem tem estudo e conhecimento, porque esse pode buscar com facilidade. E não é por isso, é porque a minha conexão é com pessoas iguais a mim. A minha conexão é com pessoas que foram muito pobres, que tiveram muita dificuldade,
que tiveram uma vida triste, que erraram nos relacionamentos, que beberam, que fumaram, que tiveram, né, foram lá para zonas umbralinas, como eu. É isso que eu quero pegar a mão. Porque nós somos iguais aos obsessores, por isso que eu tenho essa conexão. Eu sou igual a um obsessor encarnado. Eu machuquei muitas pessoas, eu feri muitas pessoas. Então, eu não sou diferente de um espírito perdido. Hoje já estou em outro momento. Hoje eu já não sou mais um espírito perdido. Hoje eu sou um espírito em evolução. E eu consegui através do conhecimento. Porque se não fosse o conhecimento, eu não teria expandido a minha consciência. E não estaria onde eu estou hoje. Não teria entendido o que eu entendi para ter o desejo de trazer essa verdade para as pessoas. Por isso que eu digo, sem o conhecimento não tem como expandir. Porque se você não souber como faz, como você vai fazer? Quando eu comecei a estudar Cartas de Cristo, lá atrás, tem algum tempo que eu comecei a estudar Cartas de Cristo, uns 2 anos, eu acho, ou mais, eu entendi. Na verdade, eu não entendi. Eu senti no meu cardíaco que a fé, que tinha uma fórmula para a fé. Que a fé não era só tu dar, sabe? Eu senti que tinha algo a mais ali. Que tinha uma verdade que eu ia descobrir com o tempo. E aí eu continuei estudando e eu li muitas vezes sobre a fé. E eu não conseguia entender, sabe? Não tinha aberto a chavezinha do cadeado ainda. E eu li muitas vezes. Mas não era o momento, por isso que hoje eu entendo. Não era o momento de eu entender. Porque talvez se eu tivesse entendido naquela época, o meu ego, o meu orgulho ainda estava muito, né? Poderia não ter dado bom. Quando eu entendi a fé, que foi esse ano, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, 2, 3 meses, nem sei, não sei dizer, é por aí, tá? Do inverno pra cá. Quando eu entendi, eu fiquei muito chocada. Quando eu entendi o que era a fé. Mas foi um chocado diferente. Eu fiquei chocada, mas não fiquei deslumbrada. É como se não tivesse feito Não é que não fez muita diferença. Eu recebi, entendi, vi que era como eu imaginava, mas parece que não mudou muita coisa dentro de mim. Tanto que eu não saí gritando aos 4 ventos que eu tinha entendido a fé. Porque ainda tem coisas que tem que entrar dentro de mim para me trazer. Porque eu vou ensinar para todas as pessoas que estiverem dispostas a aprender, que queiram aprender. Tudo que eu estou aprendendo. A verdade da existência. A verdade, o que viemos fazer aqui, por que estamos aqui, quem somos. É a verdade. Por que passamos muito trabalho? Eu já trago muito sobre isso. Passamos trabalho porque não temos conhecimento. Você passa trabalho porque você não sabe nada da verdade da existência. Você está fazendo tudo errado. Você está dando murro em ponta de faca. Quando você começar a entender e começar a fazer as mudanças, porque não adianta também você entender e continuar agindo. Eu entendi, essa garrafa é rosa, mas eu quero continuar pensando que ela é azul. Não fez diferença eu entender que ela era rosa, eu quero que ela continue sendo azul na minha mente. Então, depende de você, de olhar para esse conhecimento e fazer a mudança e a transformação. Querer ser uma pessoa melhor, mais feliz, com dinheiro, com relacionamento bom, resgatando suas vidas passadas, liberando todos os escravos, todos os cobradores, mudando como ser humano e sendo um ser humano, né? E isso é um conhecimento.
Você precisa entender. Quando você entender o porquê que tem que ser assim, você vai olhar e vai dizer: se eu não for, vai acontecer isso. Se eu for, vai acontecer aquilo. E aí é claro que a gente sempre vai optar por querer a mudança, porque a mudança é a felicidade. A mudança é o crístico, a mudança é o contato com o divino, a mudança é a contemplação. Quando você entender que você não é nada disso que você pensa que você vai ficar chocado. Ah, eu achei que eu era assim. Eu achei que eu era revoltada, braba, gritona, brigona. Eu achei que eu era assim, que eu traía, que eu tinha ódio, que eu tinha... Não, você não é nada disso. Você está isso. Por causa das dores e dos sofrimentos que vocês vêm passando de encarnações em encarnações e nessa encarnação. Mas você não é isso. Você é algo muito rico. Você é Deus. Você é uma partícula do Criador, uma parte dele. É isso, é o que você é. Ai, que lindo! Ai, como é lindo, Miriam, eu vi falando assim, né? Que coisa linda. Até me emociona de ver você falando que eu sou Deus, que eu sou o Criador. Olha só, talvez era assim que eu era no passado. Porque entre você ouvir, achar tudo lindo e sentir, tem uma diferença muito grande. Enquanto você só ouve e não sente, você não cocriou isso, você não acoplou isso dentro de você. Você tem que ouvir o que eu tô falando e sentir. Mas para isso, você precisa do conhecimento, porque senão fica só como uma história bonitinha. Ai, que legal, eu sou filha de Deus, pai e mãe. Ai, Miriam, eu sou maravilhosa, né? Como eu sou incrível. Mas eu brigo com todo mundo, eu xingo, eu faço. Daí você se sente culpada por estar achando que você é maravilhosa e agindo dessa forma. Que é isso que acontece. E aí a gente não se permite ser o que somos, porque nós temos muitos padrões errados. Como que a Miriam está dizendo que eu sou Deus se eu traio, se eu roubo, se eu maltrato, se eu vou lá no trabalho e faço cada coisa horrorosa? Se a Miriam soubesse, ela não dizia que eu era Deus, porque Deus não pode ser isso. E aí a gente fica se questionando e não aceitando por causa do julgamento. Somos ótimos juízes. Não somos o dono da balança, quem é Arcanjo Miguel, mas somos ótimos, né? Adoramos, queremos sempre esse papel dele, né? Queremos sempre ser juiz da vida de todos. Muito pouco nosso, mais é dos outros, porque é mais fácil, né? A gente julgar as pessoas do que se julgar, é muito mais fácil. Mas não era para ser, né? Porque o nosso olhar, quando tu aponta um dedo pro irmão, tu tem 4 dedos apontando para você, né? Porque essa é a verdade, você tem que se olhar. A verdade é tudo sobre você. Eu tô aqui para me curar, não tô aqui para curar ninguém, não. Nem tem como eu curar outras pessoas. Claro que através do processo, do trabalho que eu faço, eu auxilio a equipe espiritual, mas quem faz a cura é a equipe espiritual. Eu tô aqui para me buscar, então eu auxilio a equipe, tô aqui prestando serviço, isso já vai limpando o meu campo, porque se era minha missão, eu estou cumprindo, então tá legal, né? Cumpro a minha missão, estou auxiliando Gaia, né? Expandir para a 5ª dimensão, estou trazendo conhecimento, buscando e trazendo para auxiliar as pessoas através do conhecimento fácil, que é essa minha missão, trazer um conhecimento fácil, palavras fáceis, jeito fácil para você entender, né? Por quê? Porque para mim foi a dor, eu tive essa dor, então eu trago para os outros, para aquele que tiver, quem não tiver, beleza, lindo, que consegue entender. Mas todas as pessoas que se conectam, eu tenho mais de 300 alunos, todos os meus alunos dizem para mim que não tinham encontrado uma forma tão fácil de entender o que eu explico. Talvez para eles porque estão conectados comigo, né? Mas de repente uma pessoa que tem mais facilidade vai lá e vê outra pessoa falando e acha fácil igual e tá tudo certo. Eu não estou aqui para competir com ninguém, eu estou aqui para somar. Eu não estou aqui com a intenção de... eu sou assim, meu conteúdo é maravilhoso, sabe? Eu sou... O meu é que você entende, né? Só o meu você entende, porque eu falo com muita facilidade, o meu... Aí já vai inflando. Não, eu estou aqui para somar, eu trouxe fácil.
Mas o meu fácil vai conectar com algumas pessoas, não é com todas. Com aquelas que está programada já. Então, não estou aqui para competir com ninguém, estou aqui para somar. Somar através do conhecimento que eu busco, que não é todo, né? Tem gente que tem conhecimento aí muito mais elevado do que eu busco. Eu estou no meu processo. É o meu caminho. E o meu caminho é único. Não existe outra pessoa que está no caminho que eu tô. Não existe outra pessoa que está no caminho que você tá. Cada um está no seu caminho. E tá tudo lindo, né? Então, dentro do meu caminho, eu busco conhecimento que vão me auxiliar na minha cura. E esse conhecimento eu trago para auxiliar as pessoas que estão no mesmo padrão que eu. Que estão buscando. Não no mesmo caminho, no mesmo padrão. E aí vou trazendo conhecimento para ir expandindo a consciência das pessoas. Falando dos obsessores, dos espíritos, das magias, dos pactos, contratos, acordos, combinados, tudo isso muda completamente a vida das pessoas. Eu tenho falado que eu recebi informação que eu tinha uma maldição no meu nome. E eu vou ter que trocar o meu nome. E sabe que eu recebi várias informações, até pessoas falaram para mim, Miriam, não troca o teu nome, vai dar problema, porque, né, tu tem uma empresa e tu é conhecida como Miriam Wanda Underline, e daí, né, eu disse, eu sinto muito. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou mudar, porque se o plano superior me trouxe essa bênção junto de Arcanjo Miguel, que foi ele que me trouxe. Foi Arcanjo Miguel que me trouxe essa informação. Se Arcanjo Miguel me trouxe essa informação e eu vou ficar preocupada que as pessoas não vão me achar ou sei lá o quê, porque eu vou mudar meu nome, então que loucura é essa? Por que eu quero informação, então? Por que eu quero que o plano espiritual me auxilie se quando eles me trazem uma informação eu me borro e não quero mudar? Confirmou. Por quê? Então, não, claro que eu vou mudar. Esses dias a Camila falou, vamos ver um jeito, né? A gente já faz toda a limpeza energética no nome, muda e tu continua. Neca de pitibiriba. Eu vou mudar todo o meu nome. E vai me custar, vai sair um gasto bem caro. Porque eu vou ter que pagar pessoas para mudar toda a minha empresa, mudar tudo. Vou ter que mudar a carteira de motorista, vou ter que mudar a identidade, vou ter que mudar tudo. Banco, tudo. E faz parte. Se a espiritualidade me trouxe isso, é porque isso é importante. E eu quero ver se eu faço isso essa semana ainda. Vai ser uma loucura. Mas eu não vou passar o ano sem fazer a mudança do meu nome. A limpeza, a transformação energética já foi feita. Agora só falta trocar o nome. E aí muitos falam pra mim, qual é o nome que tu vai botar, Miriam? Eu digo, não, meu nome vai ser Miriam Pacheco. Porque é Miriam Wanda Pacheco, né? Eu vou tirar o Wanda, porque é no Wanda que estava a maldição. Então agora eu vou tirar o Wanda. Vai ser só Miriam Pacheco. Se a espiritualidade... O que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior? Nada. O que vai acontecer? A espiritualidade está comigo, está me trazendo cura, está me trazendo bênção. Vou ficar preocupada? Não. A Camila, vamos tentar deixar? Não. Vou mudar. O meu filho que trabalha comigo disse, mãe, pensa bem, vai dar muito trabalho, é muita coisa. Vamos lá. A gente vai fazendo uma coisinha de cada vez. Eu só não posso ficar sem minha carteira de motorista, né? Não sei como é que funciona isso, eu tenho que me informar. Porque eu preciso dirigir para trabalhar, né? Então, mas o resto é tudo certo. Vamos ver o que vai dar. Eu sou muito tranquila, sabe? Se eles estão falando que é isso aí, é isso. Eu confio muito na minha equipe espiritual. Muito. A minha equipe espiritual nunca falhou em nada. Eu confio muito. Tô passando por outros processos e eu tô sempre confio. Ora, bolas, como é que eu não vou confiar? Então, imagina se eu não tivesse esse conhecimento, eu nem ia fazer isso. Se eu não entendesse o que isso significa. Se eu não entendesse que isso acontece, que isso é real. Por quê? Porque estamos muito limitados na matéria.
Estamos muito limitados aqui no que a gente enxerga. A gente não tem ideia do que o que é invisível é o todo. O corpo físico e o que a gente enxerga é só a pontinha do iceberg. Mas existe, gente, uma profundidade gigante para baixo. Uma parte muito grande que é onde dá todo o BO. E se a gente não olhar para ela, vai ficar preso. Tá na Matrix preso com hologramas horríveis de dor e sofrimento. Tá preso. Toda pessoa que não quer olhar para o espiritual tá completamente presa na Matrix, só olhando para a carne, para a matéria, para o que é consistente, achando que isso é o todo. E isso aqui nem é consistente, ele só está girando em uma velocidade diferente, porque ele também é energia, são átomos que estão em movimentos, tá? Em uma rotação diferente, uma densidade diferente, mas é igualzinho, não tem nada diferente. Enquanto você não olhar para o espiritual, você está preso a padrões, a crenças, achando que você é isso que você está agora no momento. E você não é isso. Você está assim, mas você não é isso. Eu tô sempre me olhando, me analisando. Eu sou cobrada da equipe espiritual para dar um... Calma. Vai pôr em prática, para de buscar. Dá um tempinho pra ti, ó, tempo, vai, sabe? Tô sempre passando processo, e busco conhecimento, processo. Gente, agora eu entrei num processo das sombras e eu tava, assim, estudando as sombras enlouquecidamente. Cada conhecimento que eu buscava, eu chorava, processo, chorando. Meu Deus do céu, que loucura, que conhecimento é esse? Aonde que tava isso que eu nunca ouvi falar? E aí as coisas vão se abrindo conforme você vai se abrindo, é óbvio. Eu digo, meu Deus, isso aqui sou eu. Eu tô vendo a minha história passando, a minha história tá escrito por aí, minha história, minha, tua, de todos nós, gente. Existe uma regra, uma tabuada, uma cartilha. E a gente não quer olhar, porque é mais fácil continuar que nem um cavalinho, assim, olhando só pra frente, achando que isso aqui é o todo. Como o mito da caverna, Platão, ele deixou muito claro o que estamos passando aqui. Se você nunca ouviu falar no mito da caverna, você deveria ver o mito da caverna de Platão. Tem no YouTube de graça. Ele fala, nós somos exatamente aquelas pessoas presas, amarradas, amordaçadas, olhando para frente, vendo as imagens que eles estão decidindo passar para nós. Os espíritos perdidos, né? Toda essa energia negativa nos colocam presos, sentados, olhando, vendo o que eles querem que a gente veja. Você não olha para o todo. E aí quando um deles decide, sente no cardíaco, isso aqui não pode ser tudo. Tem que existir algo a mais. Ele consegue se libertar, sai dali. E quando chega, cai, tropeça, vai, quando chega lá em cima, quando ele consegue sair da caverna e ele enxerga o sol, porque para ele não existia sol, ele fica cego. Mas não é que ele fica cego, ele não enxerga porque o sol, né, a contemplação, aos pouquinhos ele começa a enxergar as sombras e vai enxergando, olhando sem olhar para o sol, vai olhando, vai vendo as coisas, somos nós acordando, Miriam acordando para a verdade, olhando as sombras, olhando, vai identificando, vai vendo o verde, a natureza, o mar, as coisas, até que daqui um pouco eu consigo olhar para o sol. Espiritualidade. E aí, claro, o que acontece com a Miriam? Se você olhar, eu choro quando eu vejo essa história. Quando a Miriam enxerga o sol, a Miriam vê tudo aquilo lindo, todas as possibilidades, o que a Miriam quer fazer? A Miriam quer descer lá na caverna e avisar as pessoas que tem algo muito maior, que aquilo ali não é o todo.
E aí quando a Miriam vai lá para avisar as pessoas, ela tropeça, cai, se quebra toda, chega lá embaixo e vai avisar, e eles falam, aquilo que você disse que é bom, é isso aí que você chegou desse jeito todo quebrado? Muito obrigado, prefiro ficar aqui sentado olhando para essas imagens, porque isso não deve ser bom nada, isso deve ser horrível porque está todo quebrado. E assim é a gente tentando despertar as pessoas, tentando trazer a verdade do que eu tô vendo. E todos estão presos em visões erradas, comprando um iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 15, 16, 17, vivendo com crédito karma, né? Fazendo cartão de crédito, devendo, achando que aquilo é felicidade. Agora sim, agora eu comprei um iPhone 17, é a felicidade, quando eu pegar ele é tudo que eu mais sonhei, minha vida vai transformar. Querendo preencher o vazio. O que é o vazio? É a saudade de casa, o vazio que você fica tentando preencher com coisas. É a saudade do pai, a saudade do todo, da casa, da verdade. Aí você compra o iPhone 17, daqui uma semana, 2, 3, ele vai perdendo a validade, vai perdendo. Quando você vê, você nem lembra mais que é o 17, que daí saiu o 18, e agora sim, é agora. O 18 é o todo. O carro novo, a casa nova, a roupa, a boca, teto, isso é agora. Quando eu conseguir isso, é a felicidade. Querendo preencher o vazio da grande consciência. Aí você compra, dá um tempo, uma semana, 2, tá. Você só tem a dívida. Porque a sensação durou uma semana, o ápice. Foi descendo gradativamente. Daqui um pouco, aquilo que era para você o mais importante, perdeu totalmente o valor. E aí você vai em busca de algo novo para tentar preencher aquele vazio, que é a saudade da grande consciência. A saudade de quem você é de verdade. E você fica buscando preencher isso com as coisas da matéria, porque é o que os irmãos fazem com você. Você fica preso a coisas. E não que é proibido de ter as coisas, não. A grande consciência permite todos os luxos e as coisas aqui para que a gente possa usufruir com respeito por todas as coisas. Muito respeito por tudo. Não usar as coisas, hoje ela tem valor, amanhã ela não tem mais. Ter respeito, porque tudo é feito da mesma energia que o Criador. O teu carro, o teu celular, a tua roupa, o teu corpo, a tua alma, tudo é feito da mesma matéria-prima, né? Tudo é feito da mesma matéria-prima, não existe nada que é feito diferente. Tudo é feito de átomos. Tudo. Então, não tem. Então, temos que ter respeito por tudo. Porque se eu não tiver respeito por essa garrafa, por essa xícara, eu não estou tendo respeito por Deus. Eu não estou tendo respeito pela grande consciência. E esse vazio que você sente, que você fica tentando preencher com coisas, pessoas, objetos, não vai ser preenchido. Porque você está buscando algo que não preenche. Você tem que buscar o que preenche. E o que preenche é o nosso mestre, a grande consciência. É isso que vai preencher, é estar em contato com quem você é de verdade. É a saudade da casa. Porque viemos passar essa individualização aqui. E é muito assustador. Quem vem para que a gente consiga passar isso é o ego. Ele é acoplado para que a gente consiga passar esse processo de individualização. Porque senão você surta, você não consegue, você colapsa porque você não consegue. Porque você é o todo, né? Então a gente precisa do ego, né? Que cuida tudo pro eu, para mim, eu é tudo comigo, né? Atrai e repulsa para viver essa individualização aqui na Terra. Então a gente tem que parar de buscar nas coisas o que realmente
preenche o nosso coração. Porque senão você vai ficar assim toda a sua encarnação, buscando coisas e coisas e coisas, e carro, casa, e roupa, e boca, e isso e aquilo, e carro, e tudo, e né? Você tá lá na caverna. Você está dentro de uma caverna, cheio de hologramas, preso em programas negativados que não deixam você ver a verdade da existência. Porque a verdade da existência liberta. Você entender por que você está aqui, o que está acontecendo, isso liberta. Mas não, eles não permitem e muitos não conseguem. Porque estão com muitos padrões, olha a lâmpada, porque estão com muitos padrões ainda negativados, não conseguem. Mas outros já estão conseguindo. A lâmpada está em surto. Eu não tô nem aí, né, gente? Faz parte. Daqui a um pouco ela apaga, queima, sei lá o que vai acontecer, mas tá tudo certo, né? Não vou nem levantar pra mexer, não vou nem me apoquentar. Porque o que realmente importa é o que eu estou falando, né? Depois eles tiram, picam, fazem qualquer coisa, né? Chega um momento assim que, se fosse em outro momento, meu Deus, é agora, que vergonha, a lâmpada tá piscando, e agora chegou alguém aqui, me atrapalhou, ai, agora eu tô vivendo um momento da minha encarnação tão gostoso, que, sabe, tá tudo certo, não tem problema com nada, tá tudo bem. E era isso. Você vai só confiando, né? Você vai soltando e tá tudo certo. E é bem isso mesmo, né? E aceitando todos os processos, todos os desafios, né? A gente passou por um retiro muito lindo. Eu tô preparando um retiro maravilhoso para os meus alunos. Gente, eu vou enlouquecer os meus alunos. Porque um retiro é tão grandioso, é tão maravilhoso você participar de um retiro. E eu fui a trabalho, né? Sempre, né? É raro, né? Tem sido muito, faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos que eu não participo de um retiro para mim, né? Como eu estou sempre a trabalho e eu recebo a cura no meu trabalho, então eu não fico assim muito preocupada em precisar ir em algum retiro. Claro que é bom e tal, mas a gente está sempre trabalhando. Então a gente proporciona o retiro para as pessoas e foi tão lindo. E eu fui tão surpreendida por várias pessoas que eu me entrego para todo mundo, né? Eu sou aquilo ali que todo mundo viu, coloquei muitas fotos, vídeos e tudo para todo mundo ver o trabalho, ver o que acontece, como é que acontece. É a Miriam. Então, eu recebi, né, teve umas pessoas, até tirei foto com algumas delas, né, 2 casais que vieram até mim, assim, e falaram muitas coisas lindas pra mim, e assim, o quanto eles me admiravam, e que eu era isso e aquilo, eu fiquei muito chocada, assim, porque você não consegue nem ter ideia de que você está, que as pessoas estão te olhando, assim, com outros olhos, porque eu entrego, né, eu entrego amor, carinho, eu entrego o que eu tenho, que tá em mim, entendeu? Então você não tem ideia que a pessoa tá recebendo, né? E aí no final do retiro eles vieram pedir pra bater uma foto comigo e me falaram umas coisas muito lindas. E foi muito importante pra mim aquilo ali. Eu olhei para aquilo ali de uma forma muito linda, né? Eu digo, nossa, olha só, alguém me vê, né? Porque tem a ferida de rejeição, de abandono da mãe, né? E eu disse, nossa, alguém me vê, né? Que loucura! E eu fiquei muito emocionada. Um casal, né? 2 homens, 2 mulheres, né? Que eu não tenho contato. Teve uns ali que eu vi pela primeira vez. E eles saíram muito encantados, assim, com o trabalho. Então, é muito lindo, né? É muito bom. Um retiro, a gente recebe muita cura, muitas curas num retiro. Não dorme, trabalha. Nossa, a gente passou a noite toda de sábado para domingo no resto. Terminamos, era 6, 7 da manhã. Eu não consegui dormir, dei uns cochilos, já tinha que começar o trabalho de novo. Então, e é muito gostoso, é tudo muito gostoso, porque tu te entrega, a cada momento tu te entrega, e depois tem a festa das crianças, das cores, aí você vai se entregando. E é incansável, né? Eu ainda estou, assim, ainda sinto um pouco de dor, assim, porque você trabalha muito, né? Trabalha muito no espiritual, mas recebe muita cura, eu recebi muita cura. Então foi muito maravilhoso. É só gratidão, né? Eu só tenho gratidão, assim,
por todos os seres, né, por todas as pessoas que participam, né, com a gente, que estão sempre conectadas. Então agradeço a todos, se algum estiver aqui, agradeço de todo o meu coração. Foi muito especial para mim, foi muito importante e é sempre muito bom a gente poder auxiliar as pessoas, né, no trabalho espiritual, trazendo consciência, trazendo lucidez para que as pessoas se desprendam desses hologramas, desses programas da encarnação, que são esses padrões negativados. Então, quando a gente fala hologramas, padrões, a gente vai falando de mentira, de ódio, de raiva, de mágoa. E isso parece tão bobinho quando a gente fala, mas esses são os padrões, esses são os hologramas, programas da encarnação que são colocados em nós. Então isso não é um brinquedo, isso é algo muito sério. Se você é uma pessoa que mente, que trai, que engana, você tem esses hologramas, você tem esses programas da encarnação que os espíritos perdidos botam em você para que você não consiga realmente ver a verdade. Muitos têm chips e aparelhos nos olhos para não conseguir enxergar, na boca para a voz sair distorcida, com ódio, com raiva mesmo. Você não tem noção o que eles fazem com as pessoas. E se você não estudar, você não vai saber. E se você não souber, você não vai se libertar. Porque o que ajuda você a se libertar é a consciência, é o conhecimento. É só o conhecimento que liberta. Porque quando você entende a verdade, não tem a verdade, ela é única. Você entendeu a verdade, ela faz todo sentido, você sai daquele lugar. Que é isso que acontece comigo. Toda vez que eu recebo uma verdade, ela entrou no meu mental, pode ter certeza que eu vou fazer a transformação. Porque é o que eu desejo, é o que eu quero. Eu estou aqui para me curar, né? Eu vim aqui para me curar. Auxilio outras pessoas, mas estou me curando. Estou me buscando. Então é isso, gente. Gratidão, a gente conversa na quinta. Se Deus Nosso Senhor quiser, né? Provavelmente Ele vai querer, para a gente conversar um pouquinho na quinta. Gratidão a todos, gratidão por todas as pessoas que participaram do retiro junto comigo, através do Insta, né? Ficaram olhando, fizeram comentários, tudo muito lindo. Foi maravilhoso. Gratidão a todos vocês. E a gente volta a se falar quinta. Um beijo no coração, tchauzinho. Fiquem com Deus.